pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa revisão. Para você que se preparou até agora, está aqui terminando essa preparação com a gente no curso da Andresan para o cargo de técnico da DPE. Vamos lá, eu sou a professora Cristine Rocha e estarei com vocês trabalhando alguns dos pontos do direito processual civil. Eu falo alguns porque o professor Newton também vai estar trabalhando outros pontos com vocês. Pessoal, o nosso edital ele foi mais tranquilo para o ponto de técnico, por assim dizer, e a gente vai estar trabalhando conjuntamente os pontos iniciais. Então, a gente teve alguns princípios que foram trazidos diretamente pelo nosso examinador, tá? E mais ainda, eu vou com vocês até o ponto de classificação. Cooperação na sequência, vocês vão ter depois uma bela revisão. Mas, querendo ou não, sou meio metida, alguns pontinhos vinculados à minha, enfim, a minha parte, eu vou estar fazendo alguns ganchos com vocês. Vamos lá? Então, hoje é dia que eu brinco sempre de gente, hoje é dia para terminar todo esse trabalho lindo que foi feito, é dia de cerejita no bolo. São os últimos pontinhos chaves para deixar tudo ainda mais bonito, aquelas grandes apostas. Então, normalmente, ao longo das preparações, eu faço sempre o coraçãozinho, porque daí coraçõezinhos bate muito forte o coração do examinador. A gente tem mais tempo de revisar os vários corações, mas hoje, são só os pontinhos chaves. Vamos ver, principalmente questão de principiologia. Acredito que venha uma questão de princípios aí para vocês. Princípio do devido processo legal é aquele super princípio trazido na Constituição Federal, que trabalha aquela ideia de que um processo civil ele deve respeitar os parâmetros previstos na Constituição, os direitos, garantias individuais, sem dúvida alguma. Um processo civil só é considerado um devido processo, um processo justo, se ele respeita as garantias. Exemplo, a garantia do contraditório, da ampla defesa, que foi trazido pelo examinador, tá? Então, o que é um devido processo legal? É aquele pelo qual a gente tem um juiz natural, que é um juiz vinculado ao judiciário, que respeita as garantias das partes, que respeita o contraditório efetivo, participativo, que é a regra do contraditório do processo civil, que trata todos isonomicamente. A ideia é que o devido processo legal, ele coordena todos os demais princípios. Como regra, se o processo não observar as regras básicas, ele se torna nulo. Devido ao processo legal, tem acepção formal e também material. Formal, porque o procedimento deve ser conforme as formalidades da lei. Material é por conta, então, do conteúdo das decisões judiciais. Uma decisão judicial tem que ser fundamentada? Sim. Ela tem que ter perfectibilizado um amplo contraditório? Sim, tá? Então, isso é devido processo legal material. Feito? Ótimo! Gente, princípio da inércia. A ideia é que vamos ter um devido processo legal e os processos começam como? Como regra, com alguém pleiteando, retirando o juiz da sua inércia. Por quê? Inércia da jurisdição é a regra? Sim. Portanto, é o artigo 2º do CPC. O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso judicial. O juiz impulsiona, mas toda regra tem a sua exceção. Como exceção, os juízes podem iniciar processos nas exceções trazidas pela lei, ele poderia. Um belo exemplo é uma ação de restauração de autos, que seriam, então, seria uma dessas exceções trazidas pela lei. Juiz ou tribunal exerce jurisdição. Jurisdição é esse poder de dizer o direito. É essa ideia de pacificar conflitos. Eles exercem esses poderes em todo o território nacional. É a previsão do 16 do CPC. Jurisdição, então, tem como regra inércia? Tem. Por quê? Como regra, a parte inicia, salvo as exceções trazidas na lei. Bom, a parte que iniciou um processo, ela exerceu o direito constitucional de ação. Então, como regra, nós temos condições
para que esse direito de ação seja, então, exercido, trazidas no CPC. Legitimidade e interesse, né, são as condições da ação. O teu edital prevê diretamente a diferença entre condições e elementos da ação. Aqui a gente tem ceregita, porque poderia cair a diferença. Li as condições e compreendi que a pepeca é elementar. Elementos da ação: partes, pedidos e causa de pedir. Você já sabe que legitimidade e interesse são condições da ação. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Artigo 18. Quem, como regra, tem legitimidade? No processo civil, a legitimidade pode ser ordinária, que é a regra, que significa que aquele que é o titular do direito vai ser quem vai poder ingressar na justiça. Mas nós temos também a exceção, legitimidade extraordinária. Significa que um terceiro, em nome próprio, pode postular um direito alheio. Exemplo, sindicatos lá pedindo, né, em nome dos trabalhadores. Então, poderia? Poderia. Como é que eu sei que uma ação é idêntica à outra? Não é se ela tem as mesmas condições, mas se ela tem os mesmos elementos. Então, se são as mesmas partes, o João e a Maria, se tem a mesma causa de pedir, foi a batida do carro, pedido de indenização. E os mesmos pedidos, R$5.000 de indenização. Então, mesmas partes, mesmos pedidos, mesma causa de pedir. A isso a gente pode dizer que duas ações são iguais. Feito? Então, ó, vem aqui rapidinho no quadro, vamos organizar os nossos pensamentos. Nós temos, então, um indivíduo. Um indivíduo, ele tem direitos previstos, inclusive, na Constituição Federal. Então, ele tem direito de ação, exemplo, direito de ação. Não é só a Constituição que prevê direitos, né? Mas tem direito de ação. Então, ele pode exercer esse direito? Exercer direito de ação. Quando ele exerceu o direito de ação, ele está, então, postulando em juízo. Se ele está postulando em juízo, ele está retirando o estado juiz da inércia. Inércia é regra? É regra. Processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial. É regra, mas toda regra pode ter exceção. Quais são as exceções? Previsões em lei. Lei que autorize juízes em sentido amplo, juiz ou tribunal, a iniciar o processo. Ok? Ótimo. A pessoa postula em juízo. Quem, em regra, postula em juízo? Quem detém legitimidade? A legitimidade para postular, como regra, ela é ordinária. Acabamos de ver. Ela é do titular do direito. Mas, excepcionalmente, nós temos a legitimidade extraordinária. Terceiro, em nome próprio, postula direito alheio. E esse cara
que é, na verdade, o titular do direito, ele poderia intervir no processo? Sim, como assistente litisconsorcial. Ele dá a mãozinha e faz a assistência. Noção do artigo 18 do CPC. Exercer o direito de ação. Toda ação tem condições que não se confundem com elementos da ação. Li as condições da ação e compreendi que a pepeca é elementar. Legitimidade e interesse. Elementos: partes, pedidos, causa de pedir. Ótimo. Mais ainda, se tem direitos previstos na Constituição, esses direitos de todo indivíduo que eventualmente queira ingressar em juízo devem ser respeitados. Inclusive em juízo. Por óbvio. Portanto, nós teremos, a todos é garantido, de devido processo legal. Artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal. Tá? Ótimo, então o que é um devido processo legal quando ele está postulando em juízo? Se ele postula em juízo, ele retira o juiz da inércia, esse juiz, que é um juiz natural, vai buscar o quê? Busca a pacificação social. Se ele busca a pacificação social, como regra, ele tem que ser um juiz imparcial. Ele tem que ser um juiz justo, um devido processo legal. Isso, inclusive, está voltado à atenção ao contraditório. E também a ampla defesa. Qual a diferença? Contraditório. Direito de manifestação, ser ouvido antes do juiz decidir. Então, como regra, juiz ouve as duas partes, autor, juiz e réu, ele ouve todo mundo antes de decidir. Direito de, então, ser ouvido, de se manifestar, com o intuito de influenciar a decisão judicial. O contraditório, como regra geral, ele é participativo, todo mundo participa. Mas, como toda regra, ele pode ter exceção, ele ser diferido, ele ser postergado. Isso ocorre só no artigo 9º, parágrafo único, inciso 1º a 3º. Os casos de tutela de urgência, tutela da evidência, evidência só nos casos do inciso 2º e 3º do artigo 311. Por quê? Porque aqui tem prova documental e súmula vinculante, ou entendimento em casos repetitivos, ou um contrato de depósito com pedido rei persecutório, só nesses casos. Ou ainda no direito evidente da munitória, que está lá no 701 do CPC. Como regra, inclusive em situações que o juiz poderia decidir de ofício, ele ouve todo mundo? Sim. Ex officio, que é de ofício em latim. De ofício é quando ninguém pede. Isso aqui é o que mais está caindo em provas. Artigo 10 do CPC. Juiz em qualquer grau de jurisdição vai ouvir todas as partes, inclusive em matérias que poderia decidir de ofício. A exceção é só trabalhar com contraditório postergado, diferido, só se aparecer essas palavritas. O que é ampla defesa? A mesma coisa que contraditório? Não, é o uso de faculdades processuais. O que é isso, professora? Pedido de provas, recursos,
tudo que a lei me outorga para tentar demonstrar o meu direito, tá? Isso é princípio da ampla defesa. Um devido processo legal é um processo que tem contraditório, que tem ampla defesa? Sem dúvida alguma. Um devido processo legal, ele é julgado por um juiz natural? Sim. O que é um juiz natural? É a ideia de que são vedados tribunais de exceção. Então, só é juiz natural aquele que compõe órgão do Poder Judiciário, aquele que passou no concurso, que lá chegou pelo 5º Constitucional, e mais ainda, é o juiz competente. Então, só aquele que é um juiz competente para o caso é um juiz natural. Feito? Bom, aqui trabalhados esses pontos chaves com vocês, contraditório, ó, até voltando aqui, eu tinha já deixado como uma big cereja, então o artigo 10º está caindo muito em matérias, ainda que o juiz poderia decidir de ofício, é o contraditório participativo, a exceção só está aqui, as situações onde o juiz não precisa ouvir todo mundo para decidir, são situações excepcionais, tratar todo mundo igualmente, que todo mundo possa exercer suas faculdades processuais, meios de defesa, ampla defesa, e o efetivo contraditório, que é a regra. Juiz natural a gente já sabe, palavras-chave, vedação, tribunais de exceção, ele é o juiz competente. Juízes entre si cooperam, tanto no território nacional quanto no território internacional, né? Então pode haver cooperação jurídica internacional, o juiz daqui com o juiz de outro local, sim, para citação, intimação, notificação judicial, extrajudicial, para concessão de medidas urgentes, tá? Qualquer outra medida judicial ou extrajudicial que não seja proibida pela lei. A cooperação internacional ela pode ser feita por auxílio direto, carta rogatória, homologação de sentença estrangeira e até outras medidas, mas o CPC trabalha principalmente com essas, tá? Então, só para comentar algumas expressões, o auxílio direto, como o próprio nome já diz, como regra, ele não tem um juiz. Ah, professora, mas então não é juízes que cooperam? No auxílio direto, não. No auxílio direto a gente fala que nós temos uma autoridade central, que regra o Ministério da Justiça. Também poderá ser o Ministério Público em alguns casos. Como regra, é o Ministério da Justiça num país conversando com o outro, auxílio direto, um conversando com o outro. Excepcionalmente, a gente pode ter a atuação de um juiz, aí precisa enviar para a Advocacia Geral da União ou para o próprio Ministério Público requerer a medida do auxílio em juízo, tá? Procedimento de carta rogatória perante a STJ é de jurisdição contenciosa, é outra forma de cooperação internacional, tá? E como regra, a análise, a defesa em relação a essa carta rogatória, ela vai estar entrando na discussão quanto ao atendimento de requisitos para que o pronunciamento judicial pudesse produzir efeitos aqui no Brasil. É muito importante dizer que na cooperação, gente, não se reanalisa mérito, tá? Ah, foi justa, não foi justa a decisão, é para cooperar, é para cumprir, mas desde que, claro, isso não viole a nossa soberania, não viole o devido processo legal, porque para a gente fazer viger aqui, não teria que ter passado se fosse aqui por um devido processo legal? Sim, é esse link que eu queria fazer com vocês, tá? Então, nós também temos cooperação nacional entre juízes aqui, e é importante dizer que até se eles forem de diferentes ramos do Poder Judiciário, a gente poderia ter cooperação. O ponto de competência e cooperação vai ser mais aprofundado pelo professor Newton, mas eu espero que todos esses pontos que eu tenha comentado com vocês tenham ficado super claro e tá aqui a nossa revisão inicial de Direito Processual Civil. Vou estar torcendo para que vocês façam bonito na prova, vão com tudo, me deem notícias. Grande beijo, fica firme na nossa revisão.